Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no ambiente aberto, sempre que possível eu gosto de compartilhar com vocês alguns desses ambientes que a gente circula pelo Brasil. Hoje eu estou aqui na Ilhabela, final de tarde, aqui num lugar bastante curioso, porque é uma ilha, mas uma ilha grande e que tem umas nascentes de água, tem uns lugares muito interessantes. E aqui, olha, é que eu não posso mostrar muito por conta do sol aqui que vai atrapalhar aqui, eu não vou conseguir falar com vocês, né? Então, mas colocar aqui no lugar de novo, eu acho que vai dar aqui para a gente bater o papo. Enfim, eu gosto de fazer isso porque é legal às vezes a gente quebrar um pouco a monotonia dos espaços fechados, dos monitores, enfim. Mas não é disso que eu vim falar com vocês, né? O nosso espaço aqui é um espaço onde nós falamos de política, falamos de economia. E os nossos últimos vídeos criaram bastante polêmica em muitas pessoas, né, que frequentam aqui o nosso espaço, porque, como você já sabe, a maior parte das pessoas que se interessam por política já tem a sua opção política, já tem a sua orientação política, e muitas das pessoas, quando entram em espaços como esses nossos aqui de debates, as pessoas querem que você defenda um candidato, que você defenda uma pessoa que está no imaginário dela e com quem ela identifica que você também está se identificando. O nosso espaço aqui não é espaço para fazer campanhas políticas. Eu sempre coloco aqui o que está acontecendo em relação aos personagens da República aqui no nosso país e vocês, obviamente, vão saber escolher no momento certo o seu candidato, aquele que você acha que pode ser de fato uma possibilidade, o que represente uma possibilidade de mudança aqui no nosso país. Mas eu quero sublinhar aqui porque as reações foram muito interessantes, né? Eu não imaginava que houvesse aqui no nosso portal tantas pessoas que se inclinam em acreditar numa figura como o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. E eu quero reforçar mais uma vez algumas questões aqui, porque eu ainda vejo que muitas pessoas não aprenderam ainda as duras lições que vieram desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Vamos lembrar aqui algumas questões, eu quero colocar aqui mais algumas tintas em cima da figura do ex-ministro Sérgio Moro, para que ninguém aqui seja eleitor desavisado, para que a gente não jogue o nosso país de novo em mais uma aventura, né? Se está chegando agora ao nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia o alcance aqui do nosso portal, e enviar os seus comentários para cá, que, como vocês estão vendo, são sempre lidos e são sempre considerados. É uma coisa também complicada da gente lidar quando a gente vem para um canal aberto, assim, com muitas participações, o nível de agressividade de muitas pessoas. Então, a pessoa não quer que você seja defensora do candidato dela, no caso o Moro, ou que você explicite uma candidatura um ano antes das eleições, sem debate algum, apenas por uma questão de você achar que vai ser A ou B, enfim. E as pessoas ficam muito agressivas quando elas são contrariadas na sua expectativa. Mas a gente vai seguir aqui em frente, eu vou continuar falando dessas criaturas e eu quero sublinhar mais uma vez a figura do ex-ministro Sérgio Moro. Gente, eu dava aula e quando começou a Operação Lava Jato, especificamente em Direito Penal e Direito Constitucional, as duas disciplinas que eu lecionava, né? E quando a figura de Sérgio Moro começou a ficar muito evidenciada nos veículos de comunicação por conta da Operação Lava Jato, eu analisava especificamente os atos processuais, os atos que ele estava comandando, que ele estava chefiando no curso dessa operação. Qualquer estudante de direito percebia ali que havia alguns excessos. Eu vou citar só como exemplo um deles. Quando o ex-presidente Lula ele foi obrigado a depor numa delegacia com uma condução coercitiva sem ter sofrido nenhuma interpelação anterior, nenhum tipo de aviso. Gente, não existe isso. Você não pode estar na sua casa sem saber o que está acontecendo, de repente chega a polícia lá e te leva para depor contra a sua vontade. Isso é um negócio típico de ditaduras. Então, as pessoas estavam percebendo esse tipo de desvio e estavam começando a ficar preocupadas. Eu até conversava com muitas pessoas do meio jurídico, tentando entender por que o ex-juiz Sérgio Moro estava extrapolando do Estado de Direito, o Estado democrático de direito ali.
As respostas que vinham, e muitas vezes, era que o Brasil já tinha um sistema injusto e que atos ilegais cometidos por juízes, por desembargadores, já aconteciam no nosso país há muitas décadas, quando o destinatário da ação eram os pobres. Só que Moro, naquele momento, então, estava utilizando as mesmas ferramentas que seriam utilizadas contra os pobres, agora contra pessoas do andar de cima da nossa sociedade. É como se a gente justificasse um erro pelo outro, como se a gente desse desculpas para atos que ferem uma regra. É como se alguém estivesse jogando uma partida de futebol e pudesse fazer um gol de mão, mas como é para o nosso time, a gente acha que isso valia a pena, porque o nosso time já foi prejudicado em outras situações, então aquilo ali estaria legitimado. Então, desde aquele momento, a gente já percebia que o magistrado ele estava meio fora, ou completamente fora do contexto jurídico. Vamos lembrar que Sérgio Moro também chefiou a operação que apurava a evasão de divisas do nosso país, que foi conhecido como o escândalo do Banestado. Ele também cometeu muitos erros jurídicos ali e o resultado foi que ninguém acabou preso no final da história. E no Petrolão foi a mesma coisa. Evidentemente, as pessoas mais atentas estavam vendo que os atos cometidos por Sérgio Moro iriam dar também em grandes anulações e foi o que aconteceu agora. Ele não pode alegar também que não conhecia a figura de Jair Bolsonaro, porque o Brasil inteiro que acompanhava a política sabia quem era Jair Bolsonaro. O Moro não poderia desconhecer as pessoas que estavam no entorno do Bolsonaro. Alguém que aceita trabalhar com uma pessoa que você sabe que ficou rica na política de uma forma absolutamente incompatível, vamos lembrar que Sérgio Moro ganhava mais ou menos o salário de Bolsonaro. Era só ele olhar para o salário, para o patrimônio de Bolsonaro, que ele ia ver que aquela história ali estava mal contada. Ele vendo o perfil ético de Bolsonaro, não dava para acreditar em Bolsonaro. Acreditar no general Heleno, acreditar em Braga Neto, acreditar nas figuras que estavam chegando ali, Onyx Lorenzoni, em Damares. O que fazia Sérgio Moro no meio dessa turma toda? Ele estava se identificando com aquele Alvin, aquele cover de Goebbels, com os pastores que usam da religião para ganharem dinheiro, fazendo verdadeiros conglomerados com grandes acusações de lavagem de dinheiro ao longo de toda a história dessas agremiações todas. Então, como é que a gente pode achar que uma pessoa que entra nesse ambiente é uma pessoa desavisada? O que ele queria? E mais do que isso, né? Quando ele aceitou ser ministro de Bolsonaro, ali caiu a máscara geral, porque todas as pessoas do meio jurídico não acreditavam, as pessoas que estavam achando que ele estava agindo de boa fé, que ele fosse abandonar uma carreira sólida dentro do Poder Judiciário para virar um ministro de uma pessoa como Bolsonaro. E isso deslegitimava, em grande parte, tudo aquilo que ele tinha feito ao longo da Operação Lava Jato. Então, muitas coisas antiéticas, imorais, antirrepublicanas foram se somando no comportamento do ex-juiz Sérgio Moro. E quando vieram as revelações do comportamento que ele estava tendo junto com o Ministério Público Federal, com os procuradores da Lava Jato, delegados da Polícia Federal, agências internacionais, aí a pessoa que analisa de uma forma bem isenta o que está acontecendo na política e no meio jurídico do nosso país não poderia dar qualquer tipo de crédito a esse comportamento do Moro, né? Então, gente, se nós estamos escaldados com todas as experiências que nós vivenciamos, aí eu citei no nosso último programa que não basta ser ex-juiz, porque ex-juiz a gente teve no Rio de Janeiro o Wilson Witzel, que foi essa tragédia também. Então, o fato de alguém ter vindo do Poder Judiciário, fazer discursos repletos de moralismo e tal, isso não garante absolutamente nada. E Sérgio Moro, como não tem experiência administrativa e não tem experiência política, o que querem as pessoas aqui no nosso país que ainda acreditam nesse tipo de salvador da pátria? Que ele incorpore um mandatário, uma pessoa que conheça a máquina pública, uma pessoa que saiba se articular com o Congresso Nacional, uma pessoa que saiba colocar diretrizes políticas, ou simplesmente mais um aventureiro que vai chegar a disputar as eleições, com até alguma chance, de repente, de vencer, para
fazer o que à frente do nosso país? Então, quando eu coloco essas questões aqui, são questões objetivas, são questões concretas para a gente analisar. Evidentemente, muitas pessoas são órfãs do bolsonarismo e não aprenderam. As pessoas querem arriscar de novo uma pessoa que está vindo, uma pessoa que você não sabe absolutamente nada profundamente da estrutura dessa figura e quer que ela resolva os problemas da nação. Isso é uma espécie de distorção da nossa percepção política quando a gente escolhe esse tipo de pessoa, né? E mais, né? Muitas pessoas chegam à política por falta de opção. Essa é a verdade. Quando vocês olham a figura do presidente da República, ele virou político porque dentro das Forças Armadas ele estava sem espaço. O Sérgio Moro, quando ele sai da magistratura, vira político e depois ele tem dificuldades no mundo privado, porque a figura dele ficou associada com uma série de suspeições, ele também é convidado para assumir um papel político, porque tem muita gente que quer se locupletar nessa carona. Coloca uma pessoa com alguma viabilidade, entende que essa pessoa seduz uma parcela importante da sociedade, que tem possibilidade de fazer com que a sua linha política tenha algum tipo de vantagem e você aposta nessa situação. Então, gente, nosso papo hoje é para dar mais esses alertas. Eu sei que muitas pessoas ficam chateadas com isso, mas é o papel de quem se coloca publicamente. Enquanto isso, o presidente da República está lá em Dubai, gastando dinheiro da nação, com um séquito de puxa-sacos, como sempre, general Heleno, ministro A, ministro B, ministro C, vão ficar uma semana por lá conversando com monarcas daqueles países dos Emirados, né, da região da Arábia Saudita, enfim, os próximos ali, tentando vender coisas positivas do Brasil. Será que, de fato, essas pessoas estão sabendo o que estão fazendo por ali? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido hoje, eu tenho certeza que sim, a perspectiva aqui do nosso papo de hoje. A gente volta no próximo encontro, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!